Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Enquanto as crianças vão para a salinha, nós já cantamos, já oramos, já ofertamos e dizimamos. Nós estamos num momento de culto, de adoração ao Senhor. E tudo que acontece aqui é para a honra e glória dele. E agora chegou o momento central, né, do nosso culto, que é a exposição da palavra do Senhor. E eu quero que vocês orem aí, não é, em espírito, para que o Senhor possa me usar conforme a vontade dele, para trazer uma palavra edificante, que o Senhor venha falar com os irmãos e comigo também, porque quando nós expomos a palavra aqui, Deus fala não só com vocês, mas com o pregador também, porque nós todos necessitamos de uma palavra do Senhor, talvez uma palavra de exortação, um consolo. Ele sabe o que nós precisamos, e a palavra do Senhor é a palavra da profecia. Deus fala de fato com a gente por meio da palavra dele, e que ele venha falar conosco. Por isso eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, na verdade no Evangelho de Jesus, né, escrito por Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Paste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra que já falou aos nossos corações. A partir da leitura, apenas lendo, nós já fomos edificados, ó Deus, e o Senhor já falou, e pedimos que o Senhor continue falando agora por meio da exposição da tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, evangelizar e discipular é uma ordem do Senhor. O Senhor nos ordenou que nós fizéssemos isso. É exatamente sobre isso que esse texto vai falar. E de fato, queridos, esse chamado para evangelizar, para discipular, é para cada um de nós. Quando o Senhor disse, ide por todo o mundo, ele estava dizendo para toda a igreja. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, por causa disso, eu estou ordenando, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele disse, toda autoridade me foi dada, eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores, por isso eu lhes ordeno. E quando nós não fazemos isso, nós estamos em desobediência com o Senhor. Nós somos chamados. O mesmo que diz, vinde, ele diz, ide. Então nós temos esse compromisso e essa dívida com o Senhor, de não estarmos evangelizando, falando das boas novas do Senhor. Eu aproveito para falar alguma coisa para vocês sobre evangelismo e discipulado. A gente, às vezes, precisa entender o que significa as palavras para a gente poder até trabalhar melhor. Quando a gente fala de evangelismo, evangelizar é contar as boas novas, é contar o que o Senhor fez por nós.
É uma coisa que todo mundo pode fazer. O que a pessoa precisa para evangelizar? Ele precisa de ser sincero, de ter passado por aquela transformação, estar na presença de Deus, porque ele vai falar o que Deus fez na vida dele. Ele não precisa fazer nenhum curso, ele precisa falar. A gente vê isso na Bíblia, o Senhor ordenando pessoas, ele curava, abençoava a pessoa, salvava e diz, agora você vai falar sobre o que Deus fez na sua vida. Discipular vem depois. Discipular é você imprimir na vida do discípulo, é um discípulo trabalhando com o outro. Imprimir na vida do discípulo a sua vida é uma grande responsabilidade, mas é para nós todos também. Então, ele vai aprender a imitar a Cristo, mas primeiro imitando a mim, que na realidade ele imita ao Senhor Jesus. Não é isso que Paulo fala? Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então agora você precisa estar na presença de Deus, na sua igreja, obedecendo, não é, as doutrinas da palavra de Deus, sendo responsável, pontual, porque você vai gerar uma cópia. Isso é discipulado. Discipulado é diferente de catecúmeno. Nós usamos o catecúmeno aqui, mas é importante que esse catecúmeno seja feito depois do discipulado. Fica muito mais fácil, mais prático. E a responsabilidade agora do catecúmeno é mais para o oficial, para o pastor, que vai passar as doutrinas básicas. Mas até lá, essa pessoa já passou pelo evangelismo, porque você é a igreja que evangeliza, você foi lá, já falou de Jesus, falou o que Jesus fez por você, você já falou do plano de Jesus, do plano de Deus, de uma forma tão simples, não é? Que ele criou todas as coisas, que houve uma queda e que Jesus veio e restaurou e redimiu e resgatou você e vai resgatar aquela pessoa também. Então ele entende de uma forma assim simples, ele vem, ele é trabalhado no discipulado, e ele faz o catecúmeno, ele firma e ele continua sendo discipulado. Só que quando você está discipulando, você está preparando ele para ser discípulo, porque é um ciclo, uma coisa que vai preparando e vai multiplicando. É a ideia da multiplicação. Então é sobre isso que eu quero falar. Mas aí vem o problema que sempre julgamos que somos incapazes, que tem pessoas melhores do que nós, até mesmo para evangelizar. Muitas pessoas não evangelizam por causa disso, jogando a responsabilidade por outro irmão. Naquele irmão lá é mais preparado, ele fala mais fluente, ele tem mais estudo do que eu, ele tem mais isso, e a gente vai jogando e despistando e rolando a coisa, e não é assim. A gente entende, a gente julga que a gente é sempre assim, que há pessoas melhores e que eu não vou fazer porque eu não sou tão bom ao ponto de conseguir falar de Jesus, né, para as pessoas. Mas quem Deus chama para fazer a sua obra? Quem Deus chama para fazer esse trabalho? Qual seria o perfil dos chamados? É isso que eu quero falar com vocês. Se eu disser aqui, vocês já têm a resposta quando eu pergunto qual seria o perfil do chamado, quem Deus chama. Mas é importante vermos aqui nesse texto, não é, sobre isso, a resposta dessa pergunta. Quem Deus chama para fazer essa obra de evangelismo e discipulado? Qual seria o perfil do chamado? Quando eu penso nisso, eu penso também num versículo que eu gosto muito, de 1 Samuel 16, 7, que você deve conhecer. Lá em Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. É uma maneira completamente de olhar, de ver as coisas, né? Deus, nós vemos o exterior, a potencialidade, a capacidade, até o local que a pessoa mora, né? Um lugar mais nobre e tudo mais, nós olhamos num olhar externo, mas Deus ele não vê nada disso, ele olha dentro do coração, ele olha dentro do coração. Essa passagem está se referindo àquela passagem que Samuel foi ungir Saul, ou foi ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel, porque Saul estava em desobediência. Ele foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como novo grande rei de Israel, aquele que seria o maior rei da história, o rei segundo o coração de Deus. E chegando lá, estavam os 7 filhos de Jessé, e ele viu o primeiro. O primeiro era bonitão, fortão, aparentemente ele já era um rei, parecia um rei, né, cheio das habilidades e tudo mais, e Samuel não teve dúvida, partiu para ungí-lo.
E o Senhor o barrou e exortou imediatamente. Disse, o momento não é esse, Samuel. Aí ele cita esse versículo, né? O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E eu rejeitei esse aí. E depois que aconteceu isso, veio passando todos os filhos de Jessé, um por um, até passar os 7 diante de Samuel. E Samuel, um tanto surpreso, né, diz, acabou os seus filhos, não tem mais? E Jessé disse, não, tem um menino que anda para lá e para cá, atrás de umas ovelhas aí, tangendo uma harpa. E Samuel disse, então chame-o, que enquanto ele não vier, nós não vamos sentar à mesa. E quando ele disse isso, diz a palavra de Deus que Samuel olhou e viu um rapaz franzino, novo, um adolescente, que vinha bonito, ruivo, à frente, não é? E Deus disse, é esse aí o novo rei de Israel. Vou aproveitar para pegar outro microfone, irmãos, que eu não gosto do som desse microfone. Vê esse aqui para mim. Então, irmãos, é isso. O chamado, Deus olha para o coração. E a gente aprende isso aqui nesse texto. Mas vamos ao texto que nós lemos. Mais uma vez, Jesus está no Mar da Galileia, nas margens do Mar da Galileia. Eles gostam muito de chamar esse lago de mar, porque ele é muito grande. Então, na maior parte das vezes que se refere, aqui está Lago de Genezaré, mas eles gostam de Mar da Galileia, porque ele é um lago muito grande, ele deve ter uns 20 a 23 metros de comprimento, por uns 12 a 14 de largura, ele parece mesmo um mar. E, mais uma vez, Jesus se encontra ali, talvez a primeira vez para pregar nas margens desse Mar da Galileia, porque não só por causa da planície, né, porque ele estava ali com a multidão, ele pregava para a multidão, mas a acústica também ali era um lugar muito ideal para fazer isso. E ele chega ali para pregar e vê aquela multidão, certamente ele pensou, como é que eu vou fazer? Porque a multidão estava muito próxima dele e seria difícil ele visualizar e pregar. E quando ele olha para um lado, ele vê 2 barcos ancorados, esses barcos estavam amarrados, né? Os seus pescadores haviam pescado a noite inteira e não havia pegado nada, absolutamente nada. Eles estavam ali lavando as suas redes, costurando as suas redes, para da próxima noite eles pescar novamente. Na verdade, eram 3 sócios, eles tinham uma pequena empresa de pescaria, era Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele estava próximo ali a Cafarnaum, né? Havia a cidade de Nazaré, a região da Galileia, e Cafarnaum ali era beira-mar, era beira o lago ali, e eles moravam por ali, tinha essa pequena empresa, e eles eram peritos em pescar. Pescavam a vida deles, né? Há anos eles pescavam naquele lugar, conhecia como a palma da mão, e eram muito profissionais. Então Jesus toma emprestado o barco de Pedro, afasta um pouco, não é? Ali porque era uma estratégia, a distância, e como os mestres da época pregavam sentados, ele sentou no barco, pediu que afastasse um pouco e pregou ali a palavra de Deus, pôs a palavra. Logo após a pregação, ele dá uma ordem para Pedro, ele diz, olha, vai para aquele local, exatamente naquele local ali mais fundo, e lança a sua rede, nós vamos pescar. E Pedro disse, olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, nem um lambari, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E foi exatamente naquele lugar, ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, brotou um cardume enorme de peixes grandes e encheu a rede de tal forma que a rede começou a rasgar, a romper-se, e eles, pegando aqueles peixes grandes, encheu o barco e não coube, e eles chamaram rapidamente os seus sócios com outro barco, eram 2 barcos que eles tinham, encheram os 2 barcos e foram a pique, quase afundando. Nesse momento, Pedro percebeu que estava diante do Criador dos céus e da terra. Ele percebeu que estava diante de Deus e teve aquela reação que o ser humano tem quando percebe que está diante de Deus. A miserabilidade dele, um pecador diante da santidade e da grandeza e da glória de Deus que estava ali diante dele, que era Jesus Cristo. E ele se joga no chão e diz, olha, Senhor, afasta-te de mim, porque
eu sou pecador, sou indigno. E Jesus, com aquela voz suave de sempre, disse: não temas, Pedro, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E diz que os três, naquele momento, largando tudo ali, aquela pesca, né, e tudo mais, aqueles barcos, diz que passaram a seguir Jesus. Mas esse texto, querido, nos mostra o chamado de 3 homens para fazer a obra de Deus, para evangelizar e para discipular: Pedro, Tiago e João. É por isso que depois de expor esse texto e explicar um pouquinho, eu quero insistir nesse tema. Qual o perfil dos chamados para trabalhar na obra de Deus? Qual o perfil dos chamados para fazer a obra de Deus, para evangelizar e para discipular? Em primeiro lugar, seu chamado não está preso a um tipo de comunidade local, constituída de pessoas cultas, ricas, pobres, nobres, classe A, classe B e classe C. Ele não vê nada disso, porque às vezes a gente do lado de cá fica dizendo: não, o Senhor, se ele for chamar aí, ele vai chamar pessoas lá de um lugar mais nobre, quem sabe o Lago Sul, coisas desse tipo. Lá tem pessoas mais preparadas, pessoas mais capacitadas, então ele vai chamar pessoas lá. E eles de lá também dizem: vai chamar na Vila C, eles lá. Na Vila A, enfim, no bairro tal, porque lá as pessoas são mais carentes e Deus se agrada mais de pessoas mais carentes, vai chamar lá. Só que não existe esse tipo de coisa, porque o Senhor não vê essas coisas. Foi isso que ele disse para Samuel, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus olha para o coração e ele vê ali o coração, ele é onisciente. Ele vê um coração obediente, um coração que ele pode confiar nele, prontidão, compromisso, integridade. Ele vê o coração. É isso que ele viu naquele menino franzino, em Davi. Ele viu um coração segundo o coração dele. Um homem íntegro, um homem reto. E o Senhor olha o coração. Nada de capacidades externas. Ele não precisa disso. Ele precisa sim de um coração obediente, um coração comprometido, um coração que se dobra à palavra dele, que se dobra aos líderes, aos seus superiores, um líder, uma pessoa obediente. É isso que ele precisa, assim como Pedro foi obediente com ele. Ele precisa de pessoas assim. Vejam bem, queridos, após o batismo de Jesus, ele agora iria começar a sua grande obra. E ele precisava escolher pessoas para tocar essa obra adiante. Ele ia preparar essas pessoas, iria deixar que elas tocassem essa obra. Mas acontece o seguinte, que ele precisava de pessoas muito especiais. Seriam pessoas que iriam sistematizar toda a Bíblia, o Velho Testamento, por exemplo. E sistematizar é organizar as doutrinas, não é? Eles seriam os homens mais lidos da terra. Quem é mais lido do que os escritores do Novo Testamento? Os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Eles seriam a base da igreja, o alicerce da igreja. Então você teria que ser homens muito capacitados, vocês não acham? Hoje as igrejas precisam estar baseadas na doutrina dos apóstolos. Eles sistematizaram toda a doutrina. Ninguém pode desviar. Eram pessoas muito importantes. Então você há de convir comigo que ele deveria ir ao templo. Lá era o lugar ideal da época. Lá estavam os mestres da lei, os doutores em teologia, os doutores da lei estavam ali. Homens cultos, eloquentes e fluentes. Sem falar que lá era a capital, Jerusalém, né? Local privilegiado. Jerusalém, ali estavam os homens muito bem capacitados. Mas o que ele me faz? Ele vai para Galileia. A Galileia, na época, era um lugar que todo mundo tinha preconceito, um lugar de pessoas simples, semi-analfabetas, pessoas rudes ali. Então ele vai para aquele lugar. Chegando lá, ele escolhe quem? Pedro, Tiago e João. Homens rudes, mãos calejadas. Essas pessoas que ele escolheu para preparar, para capacitar, para ser os maiores homens que já pisou nessa terra. Queria escrever todo o Novo Testamento. Mas eu quero fazer com vocês aqui 2 observações. A primeira é que eles estavam trabalhando.
Eles não estavam desocupados, como aquele pessoal do templo lá, discutindo coisas sem sentido. Ele estava dando duro. Eles estavam trabalhando. Deus gosta de chamar a gente que está trabalhando, sabia? É essas pessoas. E nós, líderes também, quando nós vamos pedir ajuda a irmãos da igreja, a gente, parece uma contradição, mas a gente olha sempre aqueles que estão trabalhando, que é aqueles que vão fazer. E Deus chamava, geralmente, se você olhar na Bíblia, quando Deus chamou pessoas para fazer a obra dele, eles estavam na labuta, eles estavam trabalhando. Davi, por exemplo, estava no campo, ele não estava lá com os irmãos, ele estava trabalhando, ele estava lá com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas. Moisés, a mesma coisa, estava no mato, cuidando das ovelhas, de Jetro trabalhando. Gideão não é diferente, estava lá malhando, não é? Malhando o trigo, trabalhando. Amós, o grande profeta Amós, que profetizou para o reino do norte, estava lá colhendo sicômoro e atrás e cuidando do seu gado. Exatamente, ele diz, quando o Senhor me chamou, eu estava atrás do gado, estava também trabalhando. Essa é a primeira observação que eu faço para o chamado. A segunda observação é que eles não eram qualificados e nem se sentiam qualificados. Voltando a Davi, que seria o grande rei de Israel, o maior rei, o rei segundo o coração de Deus, não passava de um adolescente franzino, um pastor de ovelha. O que dizer de Moisés? Você fala, Moisés, né? Moisés foi muito preparado, ele preparou 40 anos no Egito e tudo mais, e você diz assim, sabe o que eu digo para você? Imagina que você se prepara para trabalhar, faz um curso superior, medicina, por exemplo, você faz medicina, faz, né, enfim, prepara ali, passa 40 anos no meio do mato, sem exercer a profissão, sem quase contato, e agora depois de 40 anos, será que você está tão preparado assim? É assim que Moisés sentiu, ele não queria de jeito nenhum, ele lutou para não ir. Não, Senhor, eu não manda outro, eu sou pesado de boca. E Deus falou, mas não foi eu que fiz a boca, os olhos, os ouvidos. Eu te dou uma boca nova, se for preciso. Eu estou te mandando ir. Então vai. E ele, não, e não vai, não vou. Até que Deus ficou nervoso com ele. Né? E Deus falou, vai que seu irmão Arão vai ser a sua boca, então. Gideão, da mesma forma, quando Deus chamou Gideão para libertar o povo, vencer exército e exército, que vocês conhecem a história, ele liderou aqueles 300 homens. O que Gideão diz? Ai, meu Deus, o meu povo é o menor em Israel, a minha tribo, e eu sou o menor entre eles. E o Senhor disse, pois você vai, porque todos os exércitos vai parecer para você um homem, vai ser como se fosse um homem só, você pode ir. No caso de Amós, Amós disse, eu não sou profeta e não sou filho de profeta, mas o Senhor me chamou de trás do gado, porque eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. E o Senhor me chamou de trás da manada e disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. E Jeremias, quando o Senhor chamou ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E Deus diz, não fala isso, não fala que você não sabe falar que não passa de uma criança, porque antes de você ser gerado, eu te escolhi e te designei para você ser o meu profeta. Aonde eu mandar, você irá. Abraão, também o pai da fé, o grande homem, não era muita coisa, não. Era um rapaz novo, recém-casado, o pai lá de Ur dos Caldeus, o pai dele era um fabricante de ídolos, e ele certamente vendia, não é, de casa em casa aqueles ídolos, né, do seu pai. Quando o Senhor o chamou, não sabemos como foi, mas não era muita coisa. E pensando nessa situação das pessoas que Deus chama, que não eram qualificadas, pessoas que se sentiam tão incapazes, eu gostaria de ler com vocês uma passagem. Essa eu gostaria que você lesse comigo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Esses são chamados para evangelizar e fazer discípulos na grande igreja de Corinto. Paulo vai aqui traçar o perfil daqueles que o Senhor chamou para evangelizar e fazer discípulo. Repetindo a passagem, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, que diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o perfil daqueles que o Senhor chamou para compor, para evangelizar e para formar a grande igreja, né, de Corinto, a qual Paulo escreveu 2 cartas. Não tem desculpa, irmão. Deus quer você como pescador. Não adianta você terceirizar isso, passar para outro. É você que Ele quer. Não adianta mesmo. É você. Ele chamou e deu uma ordem. E o seu objetivo nessa terra é fazer discípulos. Quando Ele chamou, Ele disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então não adianta. Mas acompanhe comigo então. Vão comigo. Primeiro, seu chamado não está preso a um tipo de pessoa, nem um tipo de local. Não está preso a um perfil de pessoa, um grau, nem a um local. Um exemplo é que ele vai para Galiléia e escolhe pescadores. O outro que ele vai para Corinto. Ou seja, o Senhor em Corinto, ele chama esses que vocês estão vendo. Ele chamou outros homens cultos, ricos, mas eu estou aqui focando esses para a gente entender que ele não faz acepção, porque é isso que a gente vem na cabeça da gente, né? Que a gente é incapaz, é pequeno e não está preparado, e aquele negócio todo. Eu estou mostrando para vocês que nós estamos equivocados quando pensamos dessa forma. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, como eu já disse, seu chamado não está preso a um tipo de pessoa, nem um tipo de local. Em segundo lugar, seu chamado é para aquele que confia nele e o obedece. Seu chamado é para aquele que confia nele e obedece. Não foi exatamente o que aconteceu com Pedro, o que Pedro fez? Veja o verso 5 para vocês verem. Seu chamado é para aqueles que confiam nele e o obedece. Verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vejam bem, quando o Senhor ordenou que Pedro fosse pescar, lançasse a sua rede, o que ele diria normalmente? Ele poderia dizer o seguinte: ó Senhor, o Senhor prega bem, o Senhor entende da palavra, eu percebi, mas eu sou um perito pescador, é a minha profissão. Eu pesquei a noite toda aqui, nos lugares mais fundos, pesquei e não peguei um lambari. O senhor vem pela manhã aqui, me faz um barulho danado, esse tantão de gente aqui, agitando a água, e o senhor me pede para lançar as redes aqui. O senhor acha mesmo que vai ter peixe? Eu creio que é melhor o senhor continuar com a pregação do senhor, com a palavra, expondo a palavra, e eu continuo aqui pescando. Porque de pescaria entendo eu. Não foi isso que ele disse. Ele disse: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sob. Essa preposição é por baixo, em submissão, em obediência, em confiança, em fé. Na confiança no Senhor, na fé, eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes, e vocês sabem o que aconteceu. Eu aprendo aqui, irmãos, que a obediência sempre traz resultado. Sempre a obediência traz resultado. O sucesso da pesca é o fruto da fé e da obediência. O sucesso da pesca é fruto da fé e da obediência. Se você tem fé, obediência e prontidão, algo acontece. Os peixes vêm. Os peixes vêm se você tiver fé, obediência e prontidão. Veja se não é assim no verso 6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Aí você me pergunta, mas não é o Espírito Santo que faz? Não é o Espírito Santo? Sim, você tem razão, é o Espírito Santo que faz, mas através de nós. Ele nos usa para evangelizar, para proclamar. Ele lança a mão de nós como instrumento. Ele age através de nós. É ele mesmo. Mas veja bem, quando Paulo, eu até citei isso hoje na escola dominical, quando Paulo foi evangelizar, foi plantar a igreja em Corinto, o Senhor diz para ele o seguinte: vai e não te cales, Paulo, que eu tenho muita gente nessa cidade. Atos 18, 9 a 10. Vai e não te cales, porque eu tenho muita gente.
O Senhor tinha muita gente naquela cidade. Isso mostra que o Senhor tem os dele, de fato. Não é? É inquestionável. Mas esses que ele tem na cidade, que ele tem aqui no Itaipu, nesses condomínios, eles não vêm. Não é essa a ideia de Deus. Eles vêm por conta própria. Alguns vêm, né, ver a placa ali, até para Deus despertar a gente e falar, está vendo, você não vai. Então eles vêm. Mas nós é que temos que ir. Não dá para ficar aqui orando e, Senhor, manda os seus eleitos, eu sei que o Senhor tem muitos aqui, manda, vem. Não é assim que ele diz. A ordem dele é para que nós fôssemos e não pedisse que ele trouxesse. Então é isso que ele disse, eu tenho muita gente nessa cidade, então você vá, fale e não se cale. Aqueles pescadores, queridos, aprenderam uma grande lição. Qual é a lição que aqueles pescadores aprenderam? Que em se tratando de almas, a pesca bem-sucedida não depende de habilidade, técnica ou logística, mas do Espírito Santo, por meio da fé, obediência e prontidão. Ou seja, aqueles homens tinham habilidade, aqueles homens tinham técnica, aqueles homens tinham logística. Mas não adiantou nada, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus, isso não adiantou. Eles, no contexto deles ali, eles tinham os barcos, a experiência, a logística, a técnica, a habilidade, eles tinham. Mas não funciona. Tem que ter. Se tiver obediência, se tiver prontidão, um coração realmente voltado ao Senhor, acontece. A coisa acontece. Porque às vezes, querido, a gente fica pensando o seguinte. Mas nós não temos condições financeiras a gente precisa crescer aqui, mas precisa construir uma igreja enorme aqui, a gente precisa contratar não sei o que mais, senão não tem jeito, a gente precisa de mais pessoas qualificadas, isso é ilusão. Então vai para a igreja primitiva, lá eles eram ricos, eles eram cheios de recursos lá, a igreja que mais cresceu na proporção de tempo, uma forma absurda. Quem deu o crescimento ali? O Espírito Santo, com o trabalho árduo daqueles homens. Então, de fato, não tem desculpa, irmão. Não há com você, não tem saída para você nem para mim. Não adianta. A igreja aqui é humildezinha e aquele negócio todo, e não tem recurso, e pede recurso não é assim. O recurso quem dá é o Espírito Santo. É a motivação, é a alegria, é a unção, usando a gente como instrumento, com disposição para proclamar a palavra do Senhor, assim como foi na igreja primitiva. Não é habilidade, não é técnica, não é logística. Se tivermos só isso, nós vamos fazer uma igreja enorme aqui, inchada, como tem por aí o Brasil inteiro. Vocês sabem que quase a metade do Brasil diz que é evangélico, diz que é crente. Você imagina se fosse mesmo a diferença que a gente fazia nesse país, se todo mundo fosse. Nós estamos num grande avivamento. Nós não estamos num grande avivamento. Nós precisamos de um avivamento, porque avivamento é obedecer a palavra do Senhor, é ser comprometido com a palavra do Senhor, é querer orar, chorar na presença de Deus, dobrar o joelho. Essa galera toda aí está querendo isso ou querendo show, querendo coisas e querendo conforto e pedindo a Deus isso e aquilo? Quando eles priorizar o Senhor Jesus, vir na igreja para ouvir a palavra de Deus, aí sim haverá um avivamento. E isso não é com habilidade, nem com logística, nem com técnica. Isso é com oração, com dedicação. Queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos vendo quem Deus chama para fazer a sua obra. Em terceiro lugar, seu chamado é para aquele que é capaz de deixar tudo por ele. Ele olha no coração, ele vê uma pessoa que é capaz de priorizar, é capaz de colocar até a família em segundo plano. Ele vê, ele é onisciente, ele procura, ele diz, eu não vejo, eu não olho o exterior, olho o coração. E ali eu vejo. Então, seu chamado é para aquele que é capaz de deixar tudo por ele. Se não é assim, então veja o verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Como assim? Isso era o ganha-pão deles. Era o momento agora de industrializar, manufaturar aquele produto. É o ganha-pão, as crianças lá precisando beber um leitinho. Né? E eles, então, agora, esse dia, um dia de sorte, né? Entre aspas, que não era sorte coisa nenhuma. Então, era manufaturar aquele negócio, salgar, enfim, e comprar as coisas para casa.
A mulher estava lá já esperando. Mas não foi isso que eles fizeram. Diz o texto, lá viu eles deixando tudo, chegou na praia lá, deixou tudo, seguiu Jesus. Com o milagre dos peixes, Jesus queria ensinar o quê? O que Jesus queria ensinar? Ele queria ensinar exatamente o que a maioria prega distorcido para você, na televisão e outros lugares. Isso, ele não queria ensinar isso. Sabe o que ele queria ensinar com o milagre dos peixes? Ele estava dizendo para aqueles homens, vocês podem ficar tranquilos, que eu cuido. Eu chamo da inexistência o que não existe e faço existir. Então pode ir, eu cuido da sua família, eu cuido da sua vida, eu cuido dos seus. Eu tenho poder para isso, eu sou Deus, eu posso cuidar. É isso que ele estava querendo ensinar. Não é pegar um texto desse e falar, tá vendo aí, agora acabou seus problemas, você vem para a minha igreja aí, tá vendo? Não é isso que ele está querendo dizer, queridos. Ele está querendo dizer que você pode fazer a obra do Senhor, você pode priorizar. Tem pessoas que vivem numa correria, não é? Não pude ir na igreja porque o serviço é demais, é coisa demais. Não, isso não existe, irmãos. Isso não existe. Ele vê o coração e ele vê logo. Não é essa a característica do chamado. Ele olha para o coração e sabe quem prioriza a obra de Deus. Para começar, domingo, por exemplo, é o dia do Senhor. Não é dia ele dá a semana toda. Isso é falta de organização da nossa parte. Se nós organizarmos a nossa vida, nós podemos sim, devemos que quem não vem está quebrando um dos mandamentos. Um dos 10 mandamentos é você separar um dia para o Senhor. Então lá está lá, não adulterarás, não furtarás, não matarás. E diz, vocês guardem o sábado, que significa não esse sábado, mas um dia para o Senhor, que é o dia domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Não é esse sábado aqui, porque a gente nem sabe mais, né? Na época era o calendário dos judeus, dos hebreus, e passou tanto tempo, mas não é isso que o Senhor disse. Deus disse, quando ele criou todas as coisas, vocês trabalhem 6 dias e o 7º vocês descansem. Então por que nós guardamos o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo, os apóstolos começaram a reunir-se no domingo, a Santa Ceia era no domingo, a partir daí ele apareceu para João lá na ilha de Pátimo, no domingo, no dia do Senhor. Então é por isso que nós separamos esse dia, não tem problema nenhum. O importante não é sexta, quarta, mas você separar um dia para o Senhor. E a igreja evangélica escolheu o domingo, e quando você não responde, você desobedece, você está quebrando um dos mandamentos do Senhor. Então, é priorizar. Seu chamado é para aquele que é capaz de deixar tudo por Cristo. Mas as pessoas não têm coragem, é fé, é confiança no Senhor. Ele disse, vocês estão vendo aí a multiplicação eu chamei esses peixes aí, tinha peixe aí, para vocês aprender que vocês podem ir. E eles confiaram, e eles foram, e deixaram as suas famílias, e Deus cuidou delas muito bem. Concluindo, irmãos. Qual, então, a conclusão que podemos chegar? Nós podemos chegar na seguinte conclusão, depois de fazermos essa análise. Jesus chama a todos os seus e capacita a todos. Deus chama todos e capacita a todos. Por quê? Porque ele fala lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, para ser minhas testemunhas. E todo crente, ele tem que ter o Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo. Se ele não for batizado com o Espírito Santo, ele não é crente. Paulo vai dizer em Corinto, todos nós fomos batizados em um só Espírito. O que significa batismo, a palavra batismo? Batismo é inclusão no corpo. Todos vocês foram batizados num só corpo, num corpo que é Cristo. Batismo, guarde isso. Significa fazer parte, ser incluído ali. Se você não é batizado com o Espírito Santo, então você não pertence ao corpo de Cristo. Mas você pertence ao corpo de Cristo, então você é batizado, então você é capacitado. Todos são capacitados. E recebereis poder. O que é poder? Poder é a capacidade de fazer, condições de fazer. Recebereis poder para quê? Para ser minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é aquele que fala o que aconteceu na vida dele, que ele aprendeu. Testemunha, você aprendeu de Jesus, que Jesus é o único que salva, que liberta, que veio à terra, morreu na cruz para te salvar e te salvou, e você está experimentando essa alegria, e você testemunha isso, e você tem condições, o Senhor já te capacitou por meio do Espírito Santo para você fazer isso, então você é capacitado, não adianta você jogar para outro, para terceiros.
É você já está capacitado. Jesus chama a todos e capacita a todos, primeiro, por meio do seu Espírito, segundo, por meio de sua presença, porque quando ele diz, ide por todo mundo, quando ele falou para mim, para você, ele dizia, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, eu vou com você, eu vou estar pertinho de você. Você não precisa ter medo, abra a boca, é só abrir a boca, que o meu Espírito vai falar, vai fluir por você. Então ele capacita, queridos, primeiro, pelo seu Espírito Santo, né, pelo seu batismo, o derramamento do Espírito Santo sobre você, o derramar do Espírito Santo. Segundo, por meio de sua presença, eis que estarei com vocês. Pode ir, e eis que estarei com vocês. Eu vou estar com vocês. Terceiro, por meio de sua autoridade. Ele nos passa autoridade para fazermos isso. O que ele diz lá em Lucas 10, 19? Eis que vos dei poder para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inferno. E nada vos fará dano algum. Para quem ele está falando isso? Para quem ele mandou. Ele primeiro mandou 70, não é? Ele foi de 2 em 2 e ele está dizendo isso. Olha, eis que eu vos dei poder, vá, porque eu vos dei poder para pisar serpente e escorpiões, se referindo a toda sorte de demônios, né? E sobre todo o poder do inferno, e nada vos fará dano, causará dano algum. Não passe a sua responsabilidade, querido. É você mesmo, é eu mesmo. Nós precisamos pedir perdão a Deus pela nossa omissão, porque não temos feito isso. E às vezes a gente, quando fala de missão, a gente pensa, missão lá na África, né? Não, missão é dentro da sua casa. Tem pessoas que às vezes querem ir para a África, para não sei o quê, e na casa dele, dentro da sala, está precisando de um missionário para proclamar o evangelho através da vida, através de palavra, nas suas mediações ali. Então, o que Jesus falou? Sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, e como você joga uma pedra na água, ela vai, não é? Em Jerusalém, em Samaria, e vai, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, começando aqui, tem que começar aqui, se aqui está mal feito, tem que fazer aqui primeiro, para depois fazer lá, senão não adianta. Então, queridos, não passe a sua responsabilidade. As características para os chamados são perfeitamente acessíveis a eu e a você. E a capacidade vem do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos aproveitar para nós confessar nosso pecado, da nossa missão. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa reflexão, ó Deus querido. E nós estamos diante de Ti, nós queremos confessar que nós de fato temos sido omissos, deixado a desejar. Quantas oportunidades, Senhor, que tivemos no ônibus, no trabalho, até dentro de nossas casas, com os nossos parentes, naqueles passeios na casa dos nossos parentes. Ó Deus, nós não demos testemunho, nós não proclamamos com a vida, com a palavra, e nós queremos mais uma chance do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que renova a cada dia, a cada manhã as nossas forças, nossa vida. Queremos renovar o nosso pacto com o Senhor, a aliança que fizemos contigo, que o Senhor nos abençoe esta igreja, perdoe a igreja, que somos nós, por, ó Deus, omitir essa ordem do Senhor tão importante para as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos a graça nesse ano, Senhor, nos capacita em todas as áreas, para que o Senhor possa nos usar com ousadia, com sabedoria, com prudência, Senhor. Abençoe a tua igreja, Deus. Abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que estão assistindo, ó Deus, na televisão. Não só os nossos irmãos, mas outros mais. Os nossos visitantes que nos visitam, nos dá alegria de nos visitar, ó Deus. Sabemos que o Senhor falou com eles também nessa noite, despertando para a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor hoje, como sempre tem feito, o Senhor tem falado, o Senhor falou conosco nesta noite. Nós sabemos disso, nós cremos e te agradecemos e confessamos a nossa falta, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. E agora, amados,
Que a graça preciosa de Deus, o amor do Pai e o conforto, o consolo, a capacitação do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.